aos poucos, né, saíram da faculdade, né, com 1 milhão de ideias na cabeça e aí, de repente, foram se encontrando e eu sou um exemplo desses. Então, eu trouxe aqui, né, justamente no meio desse tema amplo, né, que é cosméticos, uma arte química, justamente mostrar para vocês que estão aí cursando Química e outros cursos, mas né, especificamente aqui, por ser a Semana da Química, eu quero mostrar para vocês tudo que a área cosmética pode oferecer, tá? Onde vocês podem atuar, o que vocês podem fazer e o quão rica, o quão linda é essa área. Eu tenho certeza absoluta, né, que tem pessoas aqui que com certeza não tinham noção das coisas que eu vou falar aqui hoje e vão sair daqui pensando que, poxa, me despertou uma certa vontade de trabalhar na área, eu não imaginava que eu, como químico, poderia atuar em tantas partes na indústria cosmética. Então, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, vou mostrar um pouquinho da parte profissional, o que a gente tem, né, vocês como químicos, eu como farmacêutico, o que a gente tem aí na concorrência, né, disputando as vagas nas empresas. Então, espero contribuir aqui com a semana de vocês e também com as ideias e com as vontades que vocês têm profissionalmente, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou falar rapidinho aqui sobre mim, só para vocês saberem. Eu sou farmacêutico, fiz Oswaldo Cruz, fiz farmácia no Oswaldo Cruz, me formei em 2004 e desde 2005 eu sou professor de lá. Então, sou professor há 16 anos da faculdade. Desde 2000 que eu comecei, né? Eu quero ser professor, então isso sempre fez parte da minha vida. Só que eu queria, né? Eu tinha alguns professores na minha época que eles davam aulas de matérias muito específicas, matérias de fim de curso, e aquilo me chamava muita atenção, porque além deles trabalharem como professor, eles também trabalhavam na indústria farmacêutica, e eu via o quanto aquilo agregava nas aulas deles, e isso me despertou um negócio. Eu falei, eu quero ser igual a eles, né? Eu quero, não que dar aula não é trabalho, né? Eu já escutei muito isso ao longo da minha carreira de professor, né? Você trabalha só da aula, né? Quantas e quantas vezes eu ouvi isso, mas eu não fico incomodado, porque faz parte, né, do pensamento das pessoas. Mas, de qualquer forma, olhar aqueles dois professores, né, que hoje em dia são meus amigos, a gente dá aula junto, inclusive, olhar para eles e falar assim, putz, um lado agrega no outro. Então, o que eles discutiam com a gente na sala de aula, eu tenho certeza que agregava também no dia a dia deles, nas empresas, e o que eles viviam no dia a dia das empresas agregava demais dentro da sala de aula. Então, aquilo eu me espelhei, eu falei, algum dia eu vou ser como eles. E hoje em dia eu faço exatamente isso. Então, eu coloquei como uma meta na minha vida que eu seria professor e também atuaria no mercado. Não sabia ainda se seria no mercado cosmético, mercado farmacêutico, mercado químico, não sabia, mas eu faço, né, justamente esse tipo de trabalho. Então, eu, ao longo dos meus dias, eu trabalho com desenvolvimento e fabricação de cosméticos, e hoje em dia, depois de muitos anos, eu decidi por dar aula só uma vez por semana. Então, eu dou aula de terça de manhã e terça à noite no Oswaldo Cruz, de farmacotécnica e cosmetologia, são duas disciplinas da minha área de atuação, e aí eu me realizo como professor e me realizo como farmacêutico também, tá bom? Então, começando aqui um pouco sobre o mercado cosmético, gente, vejam só, né, os dados são bem atuais, eu trouxe o último panorama que a gente tem aqui do setor cosmético. Então, se vocês observarem aqui comigo, ó, no meio dessa mistura, né, de transição de 2019 e 2020, considerando que 2020 foi um ano totalmente atípico para o planeta, né, não só para o nosso mercado, mas para o planeta todo, e 2021 continua sendo. 2019 e 2020 a gente teve um crescimento de 7% no mercado cosmético, tá? Perto do que o mercado crescia, é baixo, porque o mercado vinha há mais de 10 anos crescendo na casa de 2 dígitos, em torno de 10 a 12% ao ano, tá? Então, isso é muito significativo. Mas, num ano pandêmico, né, numa condição totalmente adversa, a gente considerar
um crescimento em torno de 7% é muito alto. E aqui o número de indústrias cosméticas que nós temos no Brasil inteiro, ó, em torno de 3.000, quase 3.200 indústrias cosméticas, considerando as legalizadas, né, considerando aquelas que têm AF da Anvisa, tem autorização de funcionamento federal. Né? No meio disso tudo, com certeza, tem as indústrias de fundo de quintal, que são totalmente ilegais e que aumentam esse número. Mas, de qualquer forma, né, é um mercado muito forte. Gente, eu vou mostrar alguns gráficos agora para vocês e, consequentemente, se é um mercado forte, tem espaço para trabalhar. Tá? Tem espaço para desenvolver produto, tem muita área para poder atuar. Então, se vocês olharem aqui comigo, ó, a gente tem uma concentração muito grande de empresas aqui em São Paulo. Tá? Então, né, Sul e Sudeste acaba sendo muito forte, e aqui em São Paulo é o grande mercado que a gente tem, e, consequentemente, né, o número de oportunidades aqui é imensa. Isso eu só estou falando de um pedaço da atuação do químico na indústria cosmética, tá? Desculpa, no mercado cosmético, que é o quê? A indústria cosmética. Dentro da indústria tem várias áreas de atuação, mas nós temos outros campos também fora da indústria, que prestam serviço, que avaliam produtos, tá? Que fazem a parte regulatória, tudo isso. Então, vocês vão conhecer tudo que vocês podem pensar em trabalhar com cosmético. Esse gráfico aqui eu trouxe para mostrar para vocês, ele é antigo, tá? Mas a associação que compila os dados de mercado é essa aqui, ó, a ABPEC, Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria. Ela não fez mais esse gráfico, né? Desde esse gráfico de 2018, né? Que tem a compilação de 2017, desde 2018 ela não publica mais esse gráfico. Mas eu trago ele justamente para mostrar isso aqui para vocês, ó. Reparem esse crescimento aqui do setor, aí depois dá uma patinada, tal, e aí ele começa a crescer mais devagar. Ele sofre até uma retração, depois ele volta a crescer um pouquinho mais devagar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso aqui, ó, tá? Vejam esse crescimento como ele é expressivo. Agora, o interessante disso é o quê? Para a gente que está aqui no Brasil, sabe como é. Quem olha de fora, principalmente pessoal dos Estados Unidos e principalmente Europa e Ásia, eles olham para cá e falam assim, nossa, esse mercado é violento. Eu vou chegar nesse país, eu vou vender igual água. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, muito desse crescimento aqui, dessa ascensão do mercado cosmético, ele veio por conta da melhora da condição financeira de classes menos favorecidas. Então, classe C, classe D, classe E, passaram a usar, por exemplo, sabonete para tomar banho. Pararam de usar sabão de coco para lavar o cabelo e o corpo. Passaram a consumir pasta de dente. Passaram a comprar um sabonete, um shampoo. Isso faz o quê, gente? A gente está falando de produtos com baixo valor agregado. São muitas pessoas, por exemplo, passando a comprar um sabonete. E aí, isso mostra que o mercado é massificado. Então, esse crescimento não veio porque as pessoas começaram a comprar cremes caríssimos, se preocupar e tudo mais, comprar, né, frasquinhos ali de 400, 500 reais. Não. Aqui a gente está falando de massa. Então, é muito consumo de produtos com baixo ou baixíssimo valor agregado. Diferentemente do mercado japonês, que era um mercado que até então, até uns 4 anos atrás, era o segundo maior mercado mundial. E aí, na hora que a gente compara em termos de população, né, a gente tem o quê? Uma população pequena consumindo loucamente produtos com altíssimo valor agregado. E eram, até então, o segundo maior mercado mundial. Então, olha que loucura, né? Mas é interessante para a gente observar, né, os opostos aqui, os extremos. E quando justamente a gente olha, né, para o mercado brasileiro versus o mercado mundial, os Estados Unidos dominando, né, são aqui formam o maior mercado, a China vem na sequência, o Japão, então, que era segundo, passou a ser terceiro, e nós que éramos terceiros, passamos a ser quarto. Quando eu mostrei nesse gráfico aqui, ó, que deu uma patinada, que deu aquela bagunçada no setor, e aqui
né? Tem questão política, tem um monte de coisa envolvida que acaba bagunçando, né? A partir do momento que a gente gera instabilidade no varejo, a gente gera instabilidade no consumo. Se consome menos, o mercado segura. As pessoas seguram dinheiro, não tem jeito, vai retrair o varejo. Né? O varejo é o grande combustível de tudo isso. Então, nós éramos o terceiro mercado mundial, tá? E aí, hoje em dia, né, nós somos o quarto mercado mundial. Não sei se vocês tinham ideia disso, mas nós somos muito fortes em nível mundial, tá certo? A gente é muito acompanhado e muitas empresas querem vir para o Brasil, não só de produtos acabados, como de ingredientes também. O que às vezes dificulta, e dificulta demais, gente, são os impostos de importação, né? Quando a gente olha as matérias-primas que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, a gente empolga, alucina, você quer aplicar em tudo. E aí, na hora que você importa, você vê que o problema é muito maior. Então, você pega uma matéria-prima que sai, né, da Europa a 100 euros o quilo, né, vai chegar aqui brincando para ser vendido para as indústrias cosméticas, vai chegar brincando aí perto de uns 400, 500 euros o quilo. Então, só de olhar para a fronteira, só de olhar para o oceano já é um custo. Se vier por avião, então é mais caro ainda. E só de você olhar, você já põe 60% de imposto de importação, fora todas as outras taxas, mais o quanto você tem que, né, pôr de margem em cima desse ativo para você poder sustentar a tua empresa toda, a sua estrutura. Eu vou mostrar algumas áreas de atuação que vocês vão entender o porquê os ativos custam caro. Né? Porque a gente não está falando de matéria-prima que se vende sozinha. A gente precisa de muito esforço para fazer vender. Tá? Bom, isso pensando, né, justamente aqui no mercado mundial. E quando a gente olha, por exemplo, a Coreia, né, muito se fala de K-Beauty, né, o mercado de beleza coreano dita muita tendência, mas em termos de faturamento, ó, vejam que ele é praticamente a metade do nosso, tá certo? Então, é um mercado que tem um bom consumo, mas a população, né, é muito menor do que a nossa, tá certo? E esses outros mercados europeus aqui da Europa, gente, ó, eles ficam alternando, tá? Alemanha, França e companhia, Itália, eles ficam aí alternando bastante. E quando a gente olha por segmento, aí a gente tem a variação, né? Então, por exemplo, ó, perfumaria, produtos masculinos e desodorantes, nós somos o segundo mercado mundial. Infantis, proteção solar, nós somos o terceiro, tá? Produto capilar, a gente já foi primeiro, para vocês terem ideia. Hoje em dia a gente é o quarto. E por aí vai. Então a gente fica alternando aí, fica num sobe e desce ano a ano. E olhando para o nosso mercado especificamente, né, aqui é um gráfico que mostra um pouquinho dessa divisão, né, da contribuição de cada área dentro do setor cosmético. Eu quero dar um foco maior aqui, ó, tá? O nosso grande mercado, o mercado mais forte que a gente tem dentro do mercado cosmético é o mercado de produtos capilares. Uma porque o brasileiro em si cuida muito dos cabelos, tá? E o outro motivo não existe um cabelo brasileiro. Existe um cabelo oriental, existe um cabelo afrodescendente, né? Você sabe muito bem o que é um cabelo crespo, você sabe muito bem o que é um cabelo oriental e um cabelo caucasiano. Mas o cabelo brasileiro é o quê? É uma grande mistura, né? Você pega todos esses tipos, você sai misturando. Quando você cansa de misturar tudo isso, o que você faz? Colore, descolore, faz progressiva, muda de cor, tá? Deixa rosa, deixa vermelho, faz o que você quiser. Entenderam? Então, o mercado é muito forte. O mercado capilar é gigantesco. É só vocês entrarem em qualquer perfumaria que vocês vão ver as prateleiras que você se perde completamente. Você não sabe nem por onde começar para escolher um produto. Mas o consumo de produtos capilares no nosso país é violentíssimo. Tá? Agora, olhando pelo lado do consumidor, né? Por que a gente, como consumidor, a gente sempre vai atrás de um cosmético?
Então, a gente tem alguns motivos aqui, ó. Vejam se vocês não vão se encaixar em cada um desses daqui, ó. A gente compra por impulso? Compra. Você vê, você empolga, você fala, eu quero. Beleza, comprou. A gente compra por necessidade? Claro, a gente compra um sabonete, a gente compra um shampoo, né? A gente compra uma pasta de dente. E pela embalagem? Principalmente falando de maquiagem e perfumaria, que são as embalagens mais lindas e mais chamativas que tem, às vezes você quer ter aquela embalagem. Né? Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, esse perfume, não sei o que, não sei o que lá. Né? E aquilo te encanta, você quer ter. Por modismo, com certeza absoluta. Né? Quantas pessoas não compraram ainda o Bum Bum Cream? Né? Um creme para celulite que promete milagre e que me dá taquicardia cada vez que eu estou no Instagram e ele aparece patrocinado para mim. Né? Mas é modismo. Né? Alguém viu, alguém comprou e continua. Mas isso aqui serve para tudo. Né? Serve para uma loção hidratante, serve para um shampoo, serve para muita coisa. Pelo cheiro, pela fragrância dos produtos, a gente compra. Vocês nem sabem se é bom, mas sentiu o cheiro, apaixonou, compra. Ah, se for mais ou menos, dá um jeito, passa outro em cima depois para o cabelo ficar mais gostoso, mas aquele cheiro lá você quer ter. E por resultado, né? Quantas, por exemplo, não, eu preciso comprar aqui um creme para ajudar, para ver se essa celulite melhora. Não, eu estou com uma região aqui hiperpigmentada, tomei muito sol, estou com uma manchinha aqui. Então, vou comprar um produto para ver se despigmenta essa parte, porque não estou gostando. Então, por aí a gente tem, né, todos os motivos da gente consumir cosmético. Tá? Agora, pensando um pouquinho em oportunidade profissional. Por mais que eu seja farmacêutico, eu já trabalho nesse mercado faz tempo. Então, eu convivo com químicos desde que eu estava na faculdade. E aí, consequentemente, eu consigo, né, mostrar para vocês direitinho como, em qual área, né, que vocês conseguem atuar sendo químicos, e consigo falar para vocês também aquilo que vocês precisam, para quem quiser atuar na área, aquilo que vocês precisam ir atrás para ficar super competitivo, né? Para vocês se qualificarem e estarem aptos a atuar no mercado cosmético. Tá bom? Então, primeira coisa, quem são os concorrentes pensando profissionalmente? Tá? O maior concorrente que vocês têm é o farmacêutico. Tá? Isso eu posso falar por experiência própria, por ser farmacêutico. Então, é o profissional que mais pode atrapalhar, entre aspas, vocês para conseguir uma vaga. Por que isso? Porque a gente é melhor? Não. Porque a nossa formação acaba favorecendo mais essa atuação mais rápida na área. Por quê, gente? Porque ao longo do curso a gente tem fisiologia, histologia, tá? Cosmetologia. São pouquíssimas faculdades de química que colocam cosmetologia na grade. Pouquíssimas. E às vezes colocam como uma disciplina optativa, não faz nem parte do curso. Se você quiser, você pode cursar. Então, isso faz o quê? Dá uma distanciada. E aí, para quem não tem nem o básico da Cosmeto na faculdade, vai ter que fazer o quê? Não, eu quero atuar na área, beleza? Vai fazer especialização, gente. Vai fazer um curso de pós. Tem um monte por aí que são, assim, maravilhosos. E aí você vai e pronto. Você vai estudar pele, você vai estudar a cosmetologia em si, bem detalhadamente, vai entender um pouco de desenvolvimento, um pouco de fragrância, um pouco de maquiagem e pronto, gente. É só se dedicar, né? Que dá certo, tá bom? Quem mais vocês vão ter, né, de encontro aí no mercado? Os engenheiros químicos, né, que acabam, né, vocês acabam tendo mais vantagens do que eles, porque o engenheiro químico em si entende muito mais de processos e aí, né, quando a gente envolve a parte fabril, o farmacêutico, eu, por exemplo, tenho fábrica e eu confesso para vocês o quanto eu já sofri, o quanto eu sofro tendo fábrica. De conversar com as pessoas e a pessoa vem falar de uma bomba de transferência, eu nunca nem vi uma bomba de transferência na faculdade. Eu não sei, quando um engenheiro vira para mim e fala, vamos falar de troca de ar, quantas vezes tem que trocar o ar
da área fabril, eu nem sonho, não sabia nem precisar trocar ar, gente. E aí, né, quantas e quantas vezes eu me vi numa fogueira assim, ó, desesperado. Eu falei, meu Deus, não sei para onde correr, né? Porque o cara vira, você vai comprar uma bomba de transferência, o cara, mas você quer com pistão, você quer helicoidal, você quer isso, você quer aquilo? Eu falei, meu, para mim era um negócio que tinha uma bomba lá que puxava, jogava para outro lado, eu lá sabia que tinha pistão, que tinha isso, que tinha aquilo. Então, faz parte, né? Cada um de nós tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? E assim a gente se ajeita, né? Que mais? E aí, dependendo da área de atuação, gente, ó, quem concorre com a gente também? Os biomédicos e os biólogos, tá? Muito mais restritos para eles atuarem na área cosmética, muito mais mesmo, tá? A gente tem infinitamente aqui mais vantagem do que eles em termos profissionais, mas quando a gente entra para uma área um pouco mais clínica, principalmente com avaliação de eficácia de produtos, aí eles se encaixam muito bem e acabam, né, muitas vezes até superando os farmacêuticos e os químicos e os engenheiros químicos nessas vagas, tá? Então é isso que vocês vão enfrentar no mercado com essas outras profissões. Então, aonde que vocês podem atuar? Vamos começar aqui, ó. Primeiro deles, pesquisa e desenvolvimento. Onde que a gente encontra vagas de pesquisa e desenvolvimento? Na indústria cosmética e nos fornecedores de matérias-primas. Por quê, gente? Porque quem importa, quem traz matéria-prima para o Brasil, as matérias-primas elas não se vendem sozinhas, a gente precisa fazer protótipo. E quando a gente cria protótipo, a gente tem que vender o nosso peixe. Eu já trabalhei aqui, né, em fornecedor de matéria-prima e também sou um fornecedor de matéria-prima para farmácia de manipulação. Então, eu vivo hoje em dia esses dois cenários, né? Porque eu desenvolvo para cliente da fábrica e eu desenvolvo para as minhas marcas. Então, é uma coisa. E já trabalhei num fornecedor chamado Cosmotec. E lá na Cosmotec, o que eu fazia? Eu trabalhava com P&D no laboratório de desenvolvimento e criava os protótipos com as matérias-primas que a Cosmotec importava para o Brasil. E aí, esses protótipos, a gente visita os clientes, apresenta. Então, você quer explorar o sensorial aveludado de um silicone? Beleza, você vai fazer um protótipo, isso você vai explorar ao vivo ali na reunião. Você quer explorar um ativo, você quer explorar, né, uma microesfera que dá disfarce óptico de linhas, que dá efeito mate, um pigmento microencapsulado, o que você quiser. Não adianta só mostrar um insumo, você tem que mostrar ele aplicado, ele funcionando. E aí sim a gente aumenta o nosso poder de convencimento, tá bom? Então, essas são, né, são os principais campos que a gente tem aqui para atuar como pesquisa e desenvolvimento, tá bom? Na produção em si, não especificamente fazendo, mas entendendo de processo, entendendo de formulação, né? Sabendo trabalhar com mudança de escala, sabendo fazer teste piloto, entendendo como funcionam os sistemas de invase. Então, tudo isso é muito importante. Muitas vezes, quem criou a formulação não tem noção de fábrica. E isso tem um gap absurdo entre um lugar e outro. Né? Quantas e quantas vezes eu recebo na fábrica fórmulas desenvolvidas por alguns consultores do mercado cosmético e eu não consigo fazer. Aí eu tenho que fazer o quê? Primeiro, com autorização das pessoas, adaptar a formulação para a realidade. Tem gente que fala assim, ó, não, você vai pegar e vai fazer a fase A no reator 1, e aí você vai pegar outro reator, você vai fazer a fase B, tá? Aí quando der 62 graus e meio, você vai misturar A com B, tá certo? Essa mistura, você vai medir o índice de refração e você vai incorporar em C, que vai estar no terceiro reator. Gente, não existe isso. Não dá. Você não vai tirar 3 reatores da tua fábrica para fazer um processo mágico desse. A pessoa precisa aprender a raciocinar com meia tonelada, com 1 tonelada, com 10 toneladas. Porque no laboratório, gente, 100 gramas, 200 gramas, é lindo. Tudo é maravilhoso. Agora, na hora que você aumenta a escala, aí que tem que ter a inteligência para trabalhar na pequena e na média e na grande escala. Porque a diferença é gritante.
Então, por exemplo, o cisalhamento que você usa no turbo aqui embaixo tem que ser o suficiente para aquela emulsão, para aquele creme ficar estável, né? Que se você for muito bonzinho com o creme, ele separa, ele não emulsiona direito, mas se você for muito agressivo e deixar ele turbinando, né, por horas, chega uma hora que ele quebra, porque é tanta energia naquele sistema que o sistema praticamente entra em colapso e aquela emulsão não aguenta aquele excesso de energia, aquele excesso de cisalhamento e verte, né? A fase oleosa, a fase aquosa da emulsão verte. E aí o creme se separa, fica coalhado, parece um queijo ali, queijo coalho. É horrível, é nojento. Então, tudo isso depende do quê? De pessoas capazes de entender de processo, tá? Como eu disse para vocês, eu como farmacêutico, gente, pastei e pasto muito aqui. Mas, qual que é meu objetivo? Aprender, né? Ah, mas eu sou engenheiro químico, então tá bom. Então, porra, com certeza você viu muito mais coisa no curso do que eu. Ah, eu sou químico, com certeza você viu mais processo do que eu também. Então, gente, a gente se entende, a gente se ajuda, tá? O resumo é esse. Que mais? Controle de qualidade. 2 controles aqui, o físico-químico e o microbiológico, tá? É muito mais comum atuar no controle físico-químico, mas o micro também, gente, faz parte aí da jogada. E aí, toda formulação que a gente produz ou a gente desenvolve, a gente tem que ter, né, chegar aqui na especificação físico-química e microbiológica dela. E durante o processo, a gente tem os controles em processo, e quando a gente finaliza a formulação, a gente tem o controle, tanto físico-químico quanto microbiológico. Tá? O físico-químico toda empresa tem internamente, o microbiológico não necessariamente, você pode terceirizar, porque um laboratório micro é muito caro, então a gente geralmente terceiriza. Eu, especificamente, trabalho com placas rápidas, né, que é um teste que chama biolaminoteste, faço absolutamente de todos os lotes que eu fabrico, porque microbiologia tira o nosso sono, gente, porque a gente não enxerga. Você não enxerga o nível de contaminação. E aí depois está numa bisnaga, essa bisnaga estufa, por mais que você tome todos os cuidados. Se por acaso contaminou por conta de um operador, por conta de uma bomba de transferência que a mangueira teve algum tipo de contaminação, mesmo você sanitizando, mesmo você fazendo um monte de coisa, contaminou, depois no mercado essas bisnaguinhas estufando o produto líquido e fedendo horrores. Então, microbiologia não se brinca. E as pessoas brincam, as pessoas vacilam, porque, gente, é o que a gente vem vivendo com o Covid. A gente não enxerga, é o invisível. E para quem é dono, para quem gerencia e tem formação técnica, é muito mais fácil de entender. Agora, quantas pessoas são funcionárias e não conseguem colocar na cabeça do dono, que não tem formação técnica alguma, a importância da microbiologia? Você não está vendo a bactéria, você não está vendo o fungo, você não vê a levedura. Então, isso, gente, é desesperador. E aí, para evitar, eu faço internamente para todos, com esses testes rápidos, e, quando precisa, eu terceirizo para fazer uma análise mais completa. Mas esse teste rápido é um teste validado, então ele me dá muita segurança na liberação. Outro ponto que o químico pode atuar também é justamente a área da garantia da qualidade. Então, a garantia da qualidade, muita gente fala, né, que é o lado chato dos processos, né? É justamente quem fica de olho, cuidando do manual da qualidade, de todos os procedimentos operacionais, das não conformidades. É aquele departamento que vai, por exemplo, chegou uma matéria-prima sem laudo, ele vai pegar, ele vai atrás do fornecedor, ele vai colocar em quarentena, ele vai liberar para o controle de qualidade, o controle analisa, libera para a garantia dá o ok, e aí vai para o estoque. Então, tudo isso, né, quando a gente pensa em fiscalização pela vigilância, as auditorias, então você vai prestar serviço para uma empresa, você vai ser auditado. E aí, eu posso, né, acompanhar, vocês como químicos podem acompanhar também, serem responsáveis pela garantia, e aí é uma grande área de atuação, tá? Essa daqui, obviamente, é para aquelas pessoas que gostam muito mais de
de trabalhar com papéis que precisam ser organizadas. Não tem como cuidar da garantia sem ser organizado. É impossível. Tá? Então, precisa de muita organização. Precisa de bastante conhecimento técnico também, porque os questionamentos de legislação são questionamentos técnicos. Quando você é auditado, quando você recebe fiscais da vigilância sanitária, você tem que entender de tudo. Então, quem está na garantia é uma pessoa que tem que ter uma visão macro da empresa. Ela não tem como entender só de uma coisa. Aqui não. Aqui você tem que conhecer de absolutamente tudo, além de entender tecnicamente das coisas e de legislação. E aí uma outra área que é muito interessante, que chama muito atenção, é ser responsável técnico, RT. E nesse caso da indústria cosmética, quem pode ser responsável técnico? Os farmacêuticos, os químicos e os engenheiros químicos. Então, podem ver atrás dos rótulos, ou tem CRF, ou tem CRQ. Ponto. Tá certo? Se for produto para animal, embelezamento animal, aí ou é farmacêutico ou médico veterinário. Aí os químicos não podem. Mas essa história de ser responsável técnico, ela é bonita, né? Ela é linda, porque aqui, por exemplo, é a minha linha de produtos, um exemplo. E estou eu aqui, ó, Ricardo D'Agostino Garcia, CRF-SP 40.735. Esse sou eu, atrás de todos os meus rótulos. Isso é legal porque, né, teu nome está por aí. Você vê teu nome na caixinha, você vê teu nome no rótulo. Quem não gosta disso? Eu fico feliz, cada produto meu que eu olho, eu amo ver meu nome ali. Mas não é só glamour, gente. Não é. É uma baita responsabilidade ter o nome na caixinha, ter o nome no rótulo. É imensa essa responsabilidade, sabe por quê? Porque a gente só olha o lado legal. Mas na hora que dá problema, na hora que a Anvisa suspende produto, na hora que teu cliente adultera produto e você não sabe, quem vai dar a cara a tapa? O RT. Se teu cliente adulterou o produto, queimou o rosto de alguém, sabe quem vai atrás de você? A Polícia Civil. A Polícia Civil vai atrás da tua fábrica, né? Como eu sou terceirista, eu terceirizo a produção para outros, eu não consigo garantir tudo o que é feito depois que eu vendo a produção. Então, se meu cliente pega um creme facial e adultera, colocando o pH dele 1, 1,5, o que eu faço? Nada. Não consigo saber. Mas pode acontecer de queimar o rosto de alguém. Queima o rosto de alguém, essa pessoa entra com processo. Aonde chega o processo? Aqui, ó, o responsável técnico. Por mais que o erro seja do cliente, eu tenho como provar tudo, porque a gente tem retenção de absolutamente tudo na indústria. Tá? Tenho como provar como a ordem de produção, quanto o pH saiu, a retenção, mede o pH na frente da polícia, tudo certo. Mas, né, vai abrir inquérito, vai atrás, vai investigar, vai ter processo. A gente vai longe, gente, vai longe. Então, assim, é lindo, mas desde que a empresa trabalhe na linha e seja ética. Ser responsável técnico de empresa que faz gambiarra, que faz coisa errada, é atirar no pé. Ai, nossa, consegui numa indústria cosmética e você descobre que os caras fazem progressiva com formol. Quem vai pagar o pato? O responsável técnico, depois o responsável legal também. Mas o RT apanha primeiro. É o RT que vai no carro da polícia para prestar depoimento. Então é importante isso porque eu vejo muitos dos meus alunos, né, que são responsáveis, eu, né, dou aula no curso de farmácia, então tenho muitos alunos que são RT em farmácia de manipulação e às vezes, né, ai que lindo, maravilhoso, só o RT. Depois chega lá, a farmácia faz um monte de coisa errada e a pessoa que vai pagar o preço disso, tá bom? Então, só um recado, né, um parênteses aí para falar sobre o que é ser responsável técnico. O que mais que a gente pode atuar? Com assuntos regulatórios. Então, todos os cosméticos precisam ser notificados ou registrados na Anvisa. É a Anvisa quem cuida de tudo isso. Dependendo do grau do cosmético, tem dois tipos, grau 1 e grau 2, né? Os processos são diferentes e tudo mais, não vou entrar nesse mérito agora, mas é aqui na Anvisa que a gente faz. Então, tem um portal que a gente entra e a gente vai inserir a formulação, vai inserir todas as informações e a gente pode fazer isso dentro da nossa própria empresa ou pode contratar uma empresa
terceira que vai fazer. E essa empresa terceira tem lá farmacêutico, tem químico, que faz essa parte burocrática de notificação ou registro na Anvisa. Tá? Então, é mais uma área que dá para atuar. Assistência técnica. O que é ser assistente técnico? É consertar cosméticos? Não. É justamente atuar nesses fornecedores de matérias-primas que eu disse para vocês. Porque as matérias-primas a gente divide em commodities e especialidades. Commodities são aquelas basiconas, né, que você não precisa nem ter formação para vender, gente. Agora, as especialidades não. Então, imagina aqui, ó, a gente tem, né, um peptídeo, e esse peptídeo é um booster de colágeno. Então, é um peptídeo que precisa permear a pele, chegar até a derme. Lá na derme, ela vai ativar uma enzima. Essa enzima ativada ativa um outro fator que ativa o fibroblasto, e o fibroblasto faz mais colágeno. Porra, isso é lindo, isso é maravilhoso. Tá? Só que dá para entender disso sem você entender nada tecnicamente? Como que você vai explicar para alguém? Como que você vai fazer uma literatura técnica? Como que você pode fazer um gancho disso com marketing técnico, que é outra área de atuação? Então, para que a gente atue, a gente precisa entender das coisas. Porque senão a gente fica completamente perdido. Tá? Por isso, a importância de entender da pele, né, e todos os tecidos adjacentes, todos os anexos cutâneos e tudo mais. E aí vem a venda técnica, que muitas vezes anda pau a pau aqui com assistência técnica. Você, como vendedor técnico, se você tem, né, uma boa formação, é possível atuar, né, nesse tipo de mercado. O mercado da área comercial é fantástico, gente. E porque a gente está falando de especialidade, então é gostoso vender isso. Né? Se você quer vender, né, tensoativo aniônico, né, vou vender Lauril. Beleza, vou vender álcool cetoestearílico. Ah, você não precisa entender absolutamente nada. Você precisa saber que um limpa e forma espuma e o outro dá consistência em creme. Mas nada além disso. Agora, vender um produto como esse, ó, então é um produto fantástico, né? Toda a obtenção dele aqui foi através de química computacional, modelagem molecular, né? Ele inibe uma enzima, que é essa daqui, ó, 11-beta-desidrogenase, que ele atuando nessa enzima, ele inibe a conversão de cortisona em cortisol. E aí a gente diminui os níveis de cortisol tópicos, e diminuindo esses níveis, a gente reestrutura a nossa epiderme, ou seja, uma reestruturação de dentro para fora, tá? Então, isso aqui não é qualquer um que consegue estudar e passar isso para frente e vender tecnicamente isso. Então, aqui envolve duas coisas, envolve a gente explicar e aplicar, né? Então, você leva o protótipo aplicado, você tem todo um subsídio para poder vender isso. Por quê? Porque isso custa caro, custa uma fortuna, a gente vem tudo de fora. Então, não tem jeito, tem que saber, tem que segurar literalmente o tranco do negócio. Tá? Então, vou mostrar um vídeo aqui, é rápido. Eu só queria que vocês prestassem atenção como a ciência cosmética ela é multidisciplinar. Tá? Então, a gente consegue elencar aqui, no mínimo, umas 7, 8 áreas que estão juntas, que precisaram se juntar para desenvolver esse peptídeo, que é um booster de colágeno na nossa derme. With age, skin loses its elasticity and firmness, leaving visible fine lines, wrinkles, and sagging skin. At DSM, we have developed new ways to counteract those visible signs of aging. Let's dive into the skin's structure to look at some of the key mechanisms that influence skin aging. Beneath the epidermis, the dermal layer of the skin contains a complex matrix of proteins, proteoglycans, and polysaccharides that make up the so-called extracellular matrix. Fibroblasts, which are the main cells in the dermal layer, produce major building blocks of the extracellular matrix, such as collagens, hyaluronin, and other components that play an important role in the skin's overall structural integrity. As we get older, and particularly if the skin is exposed to environmental factors such as UV light, the levels of these supportive matrix molecules in the skin decreases. The result? The surface of the skin appears more wrinkled and aged. Let's move back into the skin to see how these supportive molecules are made.
TGF-beta is an important endogenous skin molecule due to its key role in the synthesis of collagen and other matrix components. TGF-beta, seen here in its latent state, prompts fibroblasts to make these structural elements. A protein called thrombospondin 1, which also occurs naturally in the skin, activates TGF-beta. Once activated, TGF-beta can bind to TGF-beta receptors on the surface of fibroblasts. Over time, the activity of thrombospondin 1 in the skin is reduced. This in turn means that fewer active TGF-beta molecules are present and that fibroblasts in the skin produce less collagen and other matrix components, leading to wrinkle formation. At DSM, we have found that mimicking natural thrombospondin 1 activity within skin is a new and promising strategy for the next generation of powerful anti-aging solutions. DSM's Syncol was the first synthetic latent TGF-beta activator introduced to the cosmetic industry. The structure of Syncol resembles the active region of thrombospondin 1, meaning that Syncol can mimic the larger protein's action on latent TGF-beta. Let's see how Syncol can boost TGF-beta activity even when thrombospondin 1 levels are low. Thanks to its structure, Syncol helps to activate latent TGF-beta. With increased levels of active TGF-beta now present, the fibroblasts can be stimulated to produce matrix components. This innovative mechanism made Syncol the first TGF-beta booster on the market. Syncol stimulates collagen production, leaving the skin looking visibly smoother and younger. This patented technology has enabled DSM to develop more powerful molecules in the anti-aging area for visible, targeted results. Bom, gente, vocês viram? É fantástico, tá? Porque para chegar nesse peptídeo, a gente tem aí a histologia, a fisiologia, a bioquímica, a biologia molecular, a química farmacêutica, a síntese orgânica, a cosmetologia. São muitas áreas reunidas para você chegar num peptídeo que é um booster de colágeno. Então, vejam que coisa fantástica, né? O tanto de ciência que está por trás de você chegar num ativo que aumenta o colágeno da pele. Né? No passado, isso era muito mais pobre, era muito mais simples, mas hoje em dia é muito high-tech, gente, mas muito mesmo. Então, é para mostrar para vocês como a ciência cosmética não é superficial, né? Vai muito além de um creme cheirosinho. E aí, justamente, todo esse conhecimento técnico dá subsídio também para atuar com marketing técnico, gente, porque é uma área imensa agora para a gente trabalhar, porque o marketing digital abriu muita porta para a gente atuar, né? Então, entender tecnicamente dos insumos, dos produtos e tudo mais, ajuda muito para a gente escrever textos de marketing técnico. É difícil a gente pegar um profissional que não tem nenhum tipo de formação técnica e colocar ele para escrever sobre essa molécula, por exemplo, que é o cloridrato de cisteamina, que é uma substância que atua no melanócito e vai promover uma despigmentação da pele. Então, você tem que entender de histologia, você tem que entender como funciona o melanócito, você tem que entender toda a cascata bioquímica da melanogênese, você tem que entender como funcionam os despigmentantes, tudo isso para você chegar, né, num texto técnico, que ainda tem que ser um texto técnico agradável, né? Não pode ser um technical case impossível de entender, porque afinal você está divulgando os seus produtos, você está divulgando os seus insumos, então é uma outra área que dá para atuar, tá? Avaliação de segurança é justamente você quer provar que o produto é dermatologicamente testado, que o produto efetivamente ele é seguro, então ele não é fotossensibilizante, o potencial alergênico é muito baixo, você quer fazer teste de irritabilidade ocular, então a gente tem os institutos que fazem os testes, que selecionam os voluntários, aqui é um teste para provar que o produto é dermatologicamente testado, tá?
são alguns patches que tem o produto impregnado, o voluntário fica com isso nas costas, e aí depois volta no instituto, retira e avalia se tem vermelhidão, o que tem no local, né? Então, dá para atuar aqui também como químico, por mais que aqui a gente tenha muito mais concorrência com os biólogos e os biomédicos, mas é possível, tá? Tem campo também. E avaliação de eficácia. Então, você quer provar, por exemplo, o FPS do teu produto. Você quer provar que o teu condicionador e o teu shampoo, eles diminuem o desbotamento da cor do cabelo, que você consegue fazer, né, aquele vermelho durar por mais tempo, que você usa um condicionador e você diminui a quebra do cabelo, porque melhora a penteabilidade, você deu mais brilho, aumentou em 40% o brilho do fio. Então, tudo isso a gente tem métodos instrumentais para poder avaliar a eficácia. Existem métodos subjetivos também, mas os objetivos são, né, eles encantam porque são equipamentos, são números, né, estatística, então, né, dá um conforto maior, né, tira bastante a subjetividade das avaliações. Trabalhar com pesquisa, então tem algumas instituições que têm bastante pesquisa na área cosmética, né, e outras que atuam indiretamente. E aí, faço questão de mostrar aqui 2 artigos que saíram do meu mestrado. Eu trabalhei com simulação in silico, né, com química computacional de filtros solares, especificamente dos filtros da classe dos cinamatos, que é uma classe de filtros químicos. E, né, mais feliz ainda, porque a professora Kátia, que é professora de vocês, não sei se vocês, obviamente, tiveram aula com ela, mas a professora Kátia é da Federal do ABC e ela fez parte do meu trabalho, né? Se não fosse ela, né, boa parte do meu mestrado teria empacado muito, principalmente por ela e o Vinícius Maltarolo, que foi aluno dela, hoje ele é professor na Federal de Belo Horizonte, e o meu orientador, Gustavo, que é da USP. Tá? Então, eu fiz mestrado na USP São Paulo. E aqui foram 2 artigos que nasceram a partir do meu mestrado. Então, esse aqui especificamente do meu trabalho. Esse aqui é um trabalho paralelo que a gente fez com outro filtro solar, que é a avobenzona, que é uma substância química chamada butilmetoxi de benzoilmetano, tá? Que é um filtro solar UVA. Esse aqui é um filtro UVB. Então, aqui são algumas imagens da minha dissertação. Né? Aqui é um gráfico de transição eletrônica, né? Dos orbitais de menor energia para os orbitais de maior energia, então do HOMO para o LUMO. A energia necessária para essa transição acontecer, tudo isso em sílico, gente, tudo isso no computador. Então, meus cálculos às vezes ficavam 2, 3 dias rolando, mas, né, consegui juntar aí a química computacional com a cosmetologia, a modelagem molecular, tá? E aqui um mapa de potencial eletrostático de um filtro solar que fez parte aí do meu trabalho. A gente consegue ver regiões que, né, tem uma menor densidade eletrônica e uma região aqui com uma maior densidade eletrônica, né? Essa porção vermelha aqui. Trabalhar com ensino também, né, em faculdade, em pós-graduação, em cursos de extensão. Então, tem campo para atuar nisso também. E, para a gente caminhar aqui para o fim, um pouquinho de tendências gerais da área cosmética. Quando a gente fala em hair care, em produtos capilares, a gente tem 2 grandes caminhos ainda, tá? O caminho do liso é muito forte e o caminho da valorização do natural, né? Então, os cabelos crespos e cacheados estão extremamente em alta, abriram um mercado gigantesco também dentro da área capilar, mas são essas 2, né, grandes tendências na área de hair care. E aí a gente tem uma infinidade de produtos, né? Shampoo, condicionadores, máscaras, produtos sem enxágue, né? Que são os chamados leave-in, seja em spray, seja em creme, seja em gelatina. Putz, e aí vai embora, gente. Para produto cacheado tem um monte de técnica, um monte de coisa legal. Para cabelo crespo também. Para os lisos, aqui a gente está falando de um cabelo descolorido, como cuidar dessa descoloração aqui, para o cabelo, durante a descoloração, sofrer um pouco menos, porque não tem jeito, judia, perde massa capilar. Como evitar que esse loiro aqui, ó, não fique aquele amarelo Carla Pérez. Um monte de coisa a gente pode fazer, tá? E falando de pele,
que a gente tem muito forte em termos de skincare. Além das rotinas de skincare, que a gente tem até uma certa lavagem cerebral aí sendo feita na internet, do exagero de produtos e tudo mais, mas, deixando isso de lado, o que está muito forte em skincare é a parte de microbioma, que é praticamente a quarta camada da pele, então é estudar literalmente todos esses micro-organismos que colonizam, né, que formam a microbiota da nossa pele, do nosso couro cabeludo. Então, isso está muito, mas muito em alta. Fora do Brasil, tudo que é CBD, né, do canabidiol, está muito forte. Aqui no Brasil a gente não pode, mas aqui o que a gente já tem? CBD-like, ou seja, moléculas diversas que atuam nos receptores canabinoides e conseguem desenvolver, desencadear uma determinada ação, mas não é derivado específico aqui do canabidiol. Produtos certificados, né? Se fala muito de testes em animais e tudo mais, não dá para eu me estender nisso agora, mas tem muita falácia, né? Tem muito marketing tóxico por aí, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Convido vocês a entrarem no meu Instagram, tem um post lá sobre marketing tóxico, né, justamente para a gente, às vezes, tirar um pouco o pé do acelerador. As pessoas gostam de ser ativistas sem saber do que estão falando, né, sem entender. É muito lindo, né, falar certas coisas, mas você não foi nem atrás. Né? Você só compartilhou. Então, você solta informação boa, as pessoas não compartilham. Você solta informação fantasiosa, nossa, aí todo mundo compartilha, mas nem foi atrás, nem viu, tá bom? Então, é uma coisa que está bem alta, né? Essas certificações dos produtos. E os produtos multifuncionais. Então, trouxe um exemplo aqui, né, de um CC Cream, mas tem BB Cream, CC Cream, DD Cream, até ZZ Cream, para vocês terem ideia. Mas não importa, o que importa é que o produto multifuncional ele traz muita praticidade. Não é um produto que tem 8, 10 funções não só. E com aquele produto você passa pela manhã, ele protege contra o sol, ele uniformiza o tom da tua pele, ele te hidrata, ele controla o brilho ao longo do dia, ele faz inúmeras funções. Isso já está em alta faz alguns anos e vai continuar em alta, tá? O que o mercado espera, gente? Isso aqui não fazia parte da minha palestra, mas eu me sinto na obrigação de falar, porque como professor, acompanhando, né, os meus alunos se formando e sendo empresário também, contratando muita gente, eu me sinto na obrigação de falar isso. O que o mercado espera, gente? Conhecimento técnico? Sim. Ser seguro naquilo que você se propõe a fazer? Com certeza, determinado, né? Mas, empatia, gente, não adianta nada você ser um superstar tecnicamente e ser um lixo de pessoa. Não adianta. Uma hora a casa cai, uma hora a conta chega. E eu acho lindo quando a conta chega. Tá? Acho lindo quando eu tenho um funcionário que só trata bem eu e meu sócio e trata os outros como um lixo. Uma hora a conta chega. Né? Uma hora essa pessoa se enrosca. E aí literalmente seleção natural. Essa pessoa vai pular de galho em galho e nunca vai se encontrar. Então, desculpem a palavra, antes da gente ser foda tecnicamente, sejamos empáticos, sejamos educados, sejamos generosos, tá? Hoje em dia, para vocês terem ideia, o que eu levo em consideração para contratar as pessoas, primeira coisa, se sabe escrever o português, a nossa língua. Tá desesperador. Eu peço uma redação, tá? Mesmo para vaga técnica. Quero ver como a pessoa escreve, tá? Segundo, brilho nos olhos e sorriso. Isso mostra o tesão, isso mostra a empolgação, que a pessoa quer, a pessoa tá afim. Sabe por quê? Conhecimento técnico, a pessoa não precisa chegar aqui superstar. A gente ensina. Agora, integridade, caráter, não dá. Então, se não tem caráter, para mim, não tem nada. Então, coloquem isso na cabeça, tá? Para tudo, absolutamente tudo, para qualquer área que a gente for atuar. Né? Quanto melhor a gente for como pessoa, melhor as coisas caminham. Isso daqui também faz parte, né, dessa outra, do pedaço que eu preciso falar.
Vocês, eu como farmacêutico, tenho uma infinidade de áreas de atuação, vocês como químicos também. E muitas vezes, quando a gente está na faculdade, a gente tem algumas oportunidades que elas apareceram e nem sempre é aquela que faz o nosso coração bater mais forte. E a gente tem que tentar ser o mais racional possível para não se iludir com uma área e depois viver infeliz por muitos anos ou por toda a carreira. Falo por experiência própria, quando eu estava no 4º ano da faculdade, tá? Já estou acabando, viu, gente? Estava no 4º ano da faculdade, eu fazia estágio, fazia IC, né? Com síntese orgânica. Era muito legal, gostava muito. E o professor queria, né? Eu estava no 4º ano, ia para o 5º ano, farmácia na Oswaldo são 5 anos. Eu ia para o 5º ano, e aí no final do 4º ano ele já falou que já tinha um projeto com a Universidade de Rostock, que fica no norte da Alemanha, para eu fazer doutorado direto quando eu me formasse. Porra, no 4º ano você escuta isso, você fica alucinado. Né? Falou, porra, vou fazer doutorado com síntese orgânica, gosto pra caramba, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, alucinei. Só que eu gosto de cosmético desde o 1º ano da faculdade. E eu queria ser professor desde o 1º ano da faculdade. Aí, beleza, quando eu estava no 5º ano, que eu fui trabalhar na Cosmotec, no final do 4º para o 5º ano, fui trabalhar na Cosmotec, e aí eu olhava para tudo aquilo e falei, porra, eu estou fazendo o que eu quero, só falta agora ser professor. Né? Eu já dei um passo dentro da área cosmética. Agora eu quero continuar. Aí, ele ficava na minha orelha. Ele é cubano, né? Sei lá, acho que ele fez 12 pós-doc. Ele vive para síntese orgânica. E aí ele achou em mim um cara, falou, opa, vou mandar esse cara para a Alemanha. Né? Por quê? Eu falo inglês, estava estudando alemão na época, me dedicava pra caramba. Falou, porra, né? Um paper maker aí, ó. Um cara vai fazer um monte de paper para mim e eu vou ficar feliz. Aí caiu a ficha, gente. Eu estava fazendo o que? A vontade dele, não a minha. Eu gosto de química orgânica, síntese orgânica, gosto. Mas eu amo ser professor, eu amo cosmetologia. E aí, com muito esforço, eu falei, não. Ele me odiou loucamente, né? Esmurrou a mesa com tanta raiva que ele ficou de mim. Mas eu falei, não. Eu agradeço. Mas eu estou fazendo a sua vontade, não a minha. Eu quero ser professor. Aí eu falei, beleza, eu vou passar 5 anos na Alemanha, vou voltar como doutora na Alemanha, falando alemão e tudo mais. E aí? Quantas horas de aula eu dei? Nenhuma. Trabalhei com cosmético? Não. Então, ó, obrigado. É difícil a gente enxergar que a gente é essa mexerica aqui no meio desse alho. É difícil. Difícil demais. Ainda mais para a gente estar na faculdade. Mas a gente tem que tentar não se iludir com as coisas. Tá? Eu hoje, né, 15 anos, 16 anos depois de formado, tenho um puto orgulho de olhar para isso que eu fiz. Mas foi muito difícil, gente. Mas muito, muito. Tá? Não é fácil. E aqui sou eu, ó, em 2001, fazendo meus creminhos na casa da minha mãe. Tá? Então, em 2000, eu trabalhei numa farmácia de manipulação. Foi quando eu me encantei pela área. Em 2001, eu montei tinha R$350. Fui no centro da cidade, comprei lá meus potinhos, minhas ceras e comecei a fazer creminho na casa da minha mãe. Sem saber no que ia dar, gente. E aí foi. Hoje em dia, eu sou esse aqui, continuo trabalhando muito, né, me dedicando muito, mas hoje faço parte aqui de uma empresa chamada Aliança, sou sócio, né, sou dono. A gente tem duas fábricas, uma no Jabaquara, outra em Diadema. É muito legal, uma baita experiência. Tenho também esse laboratório, que eu fundei em 2009, um laboratório de desenvolvimento de formulações. Chegou uma hora que eu cansei de vender fórmula e eu queria vender produção. Em 2017, eu me juntei com mais 2 sócios e a gente passou a integrar esse grupo. E temos a Aliança Magistral, que são insumos cosméticos para farmácia de manipulação, e 2 marcas. A Left, que é produto feminino, tá? Que era do meu outro sócio, aquele que fundou, e olha que loucura, gente. Olha como às vezes as coisas estão escritas e a gente nem sonha. Em 2009, quando eu fundei, né, em 2010, 2011, eu, como formular, desenvolvia produtos para a Left, e a Left terceirizava a produção na Aliança Jabaquara. E hoje em dia a gente se juntou aqui, mais um sócio, e a gente comprou isso aqui. Olha que loucura!
Eu acho muito louco isso, gente, mas muito. Nunca na minha vida eu imaginei isso. Mas um dia eu pedi, não pedi, um dia eu fui atrás. E aí, quando chega, a conta chega. Às vezes a conta chega para o bem, a conta chega para o mal. Mas quando chega para o bem, a gente tem que agradecer, não reclamar e falar: ó, algum dia eu olhei para cima e falei, eu queria tanto ter uma fábrica e eu consegui. Né? É um desafio imenso, absurdo. Não tinha trabalhado em fábrica. Né? Eu falo assim, quando eu virei dono da fábrica, eu entrei num trem que não parou na estação. Igual o Ghost, aquele filme. O trem passou, puf, fui pro trem. E aí eu não sabia nem para onde olhar, não sabia nem por onde começar em 2017. Foi desesperador, mas deu certo. Hoje em dia vejo algumas coisas na fábrica também que dão desespero, mas dá certo, tá? E é isso, ó, pra vocês conhecerem, Aliança Cosméticos, é a terceirização, Aliança Magistral, a Left. Então, depois vejam os produtos, tá? Tem o Insta aqui, tem o site. Eu sou apaixonado, porque são meus filhos, eu amo de paixão. E a Gambler, tá? Que é a linha masculina. E só, né, um outro adendo aqui, ó. Uma outra coisa, todo mundo me fala assim, mas por que você não fez doutorado? Eu não fiz doutorado ainda porque eu não quis. Se algum dia eu quiser, eu faço. Ponto. Né? Só porque eu fiz mestrado, eu sou obrigado a fazer doutorado? Eu amo ser professor, eu não amo ser pesquisador. Eu amo desenvolver produto. Desenvolver produto, para mim, é um tesão. Agora, ir lá estudar a porra do carbono, gente, desculpa. Eu não gosto. Não dá para respeitar isso? Não dá para respeitar. Mas eu amo estudar o tensoativo? Amo. Mas não quero saber que aquele carbono quiral tá lá enchendo o saco. Não quero. Entendeu? Que ele está atrapalhando a síntese. Não quero, não tô afim. Entendeu? Sinto falta, às vezes, de umas discussões mais caprichadas tecnicamente? Sinto, confesso para vocês. Essa é a única parte que eu sinto falta da USP, né? Que é justamente discutir um paper, ter outras cabeças pensantes que te estimulam a pensar mais. Essa é a única coisa que eu sinto falta. De resto, eu me respeito. Não gosto e ponto. E aí, ó, surpresinha para amanhã, para vocês sortearem um voucher de R$100 dos meus produtos, seja da linha feminina ou linha masculina. E, na verdade, não é um voucher, vocês vão sortear 2. Isso eu não tinha falado, surpresinha, tá? Vocês podem sortear 2 amanhã. E aí a comissão depois me passa as informações da pessoa. E aí, ou eu ou as meninas que trabalham no marketing comigo vão entrar em contato justamente para vocês fazerem a compra. Aí a gente vai passar o código específico para ter R$100 de desconto, mas os nossos produtos eles têm o preço muito justo, então com R$100 vai dar para pegar várias coisas assim fantásticas, garanto para vocês. Tá bom? Então, obrigado de coração pela atenção. Estou vendo aqui um monte de reação. Estou muito, muito feliz vendo vocês escrevendo aqui. Entrem lá no meu Insta. Eu não posto muito, gente. Eu literalmente posto quando eu quero. Eu não estou rebelde, não estou nada. Mas, assim, o Instagram é muito vinde a mim, assim, sabe? As pessoas querem. Aí eu fiz sabe, ano passado eu fiz um evento solidário, uma aula solidária de 1 hora, puta aula caprichada sobre impacto de fatores ambientais no cabelo e tudo mais. Aí de 10 mil pessoas lá, porra, 80 inscritos, gente, sendo que desses 80, boa parte era de conhecido que queria só ajudar, porque eu ia doar todo o dinheiro. Eu falei, tá de brincadeira. Eu vou fazer agora quando eu quero. E eu postava, né, vinha num ritmo de post aí toda semana, às vezes 2 vezes na semana. Aí aquilo me deu, puta merda, uma brochada, gente, que eu falei, não se é um vai e vem, se é uma troca, beleza. Agora, mão única, não dá. Mas, quando me dá vontade, eu vou lá, se tem polêmica, eu escrevo alguma coisinha, coloco. Prefiro qualidade a quantidade. Fechou? Um beijo, um abraço para vocês. Obrigado mais uma vez e sucesso na carreira. Tá bom? Sucesso mesmo. Obrigada, professor. Nossa, agora eu tô até, assim, emocionada aqui com essa surpresa sua, mas eu gostaria de agradecer a sua presença, todo o conteúdo e toda a atenção que o senhor tomou para preparar todo esse conteúdo para a gente.
em pensar no nosso ponto de vista. Eu acho que isso vem muito porque você já é professor e já conhece o esquema, mas para o pessoal que está assistindo, eu peço a todos vocês que abram seus microfones para a gente dar uma salva de palmas para o professor e pela palestra. Então, por favor, gente, convido vocês aí a todos bater palma para essa palestra incrível. Fantástica essa ideia, fantástico. Primeira palestra online que eu dou que alguém tenha a ideia de A fazer gente isso. gosta de Obrigado, dar gente. essa Obrigado atenção, né? mesmo. Porque o presencial é muito bom ter esse contato pessoal, então o mínimo que a gente pode proporcionar é uma salva de palmas, não é mesmo? Essas Obrigado. reações são Fico muito feliz. boas, mas é legal de escutar. E a gente tem Eu vou uma, a copiar o gente tem chat uma aqui. colega aqui É. que tem uma dúvida, tem algumas dúvidas, na verdade, que ela gostaria de perguntar. Então, Uhum. Nayade, você gostaria de fazer a sua pergunta por áudio? Bárbara, você pode fazer para mim, por favor? Aqui tá um pouco de barulho. Mas parabéns, seu professor. Gostei muito da palestra. Obrigado, Nayade. Beleza, então peraí que eu vou fazer aqui a pergunta para você, Ná. Ela perguntou aqui, quais são os solventes mais utilizados em cosméticos? Idealmente seria a água? Sim, água. Ó, o que a gente mais usa? Água, em primeiro lugar, água purificada, tá? Segundo, etanol, né? Então, álcool etílico. Glicerina, usa demais. Propileno glicol, propanodiol, sorbitol. Isso pensando, né, em co-solventes ou solventes. Tudo vai depender da nossa formulação em si. Tá? Muitas vezes a gente usa uma glicerina, um propileno para solubilizar um conservante e depois aplicar na nossa formulação, porque aquele conservante tem uma solubilidade um pouco baixa em água. Aí você faz uma pré-mistura antes e aplica na formulação. Tá? Mas esses daí são os principais que a gente acaba usando. Beleza. A outra pergunta dela é: o Brasil rico em diversidade natural, essa área é bem explorada ou os ingredientes são em sua maioria importados? Não, a gente tem bastante ingrediente, né, da nossa biodiversidade, só que a nossa legislação, que é justamente relacionada com o patrimônio genético, tá? Que é o CGEM, né, e o sistema se chama CISGEM, dá bastante trabalho e tem pouca gente que entende. Então, se vocês repararem, vocês vão ver que a maior parte dos produtos brasileiros, eles não usam ingredientes da biodiversidade. E é justamente por causa disso, porque algumas empresas já tiveram multas gigantescas, e aí, como tem muita coisa incerta, o que se faz? As pessoas deixam de lado, né? Deixam de usar. É justamente por isso que vocês encontram pouco ingrediente amazônico, especificamente, nos cosméticos. E quem usa precisa regularizar, já está regulamentado, repartir o lucro, porque senão também você pode se enroscar depois. Obrigada. A gente tem dúvida aqui no chat do Lucas. Lucas, você quer abrir o microfone para tirar suas dúvidas? Vocês estão me ouvindo? Da última Sim. vez que eu participei, falaram que o microfone estava meio alto, então eu não sei se hoje está alto, não sei como que tá. Mas eu tenho algumas dúvidas, professor. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação. Foi de fato assim muito animadora, sabe? Principalmente nessa Obrigado. época que a gente está vivendo. Uhum. E aí a primeira dúvida que eu tenho é como você avalia o mercado, né, nas questões de vaga de pesquisa e desenvolvimento no Brasil para essa área, porque eu estou dizendo isso porque várias empresas, né, fora do ramo de cosméticos, eles possuem vagas de pesquisa e desenvolvimento, mas às vezes são vagas assim, uma ou duas vagas que tem e, tipo, a pessoa fica lá por muito tempo e aí entra outra só por indicação. O mercado, Lucas, de pesquisa e desenvolvimento, ele é muito dinâmico. Então, quando a gente compara, vou fazer um paralelo para você, por exemplo, com a área farmacêutica. Esse sim é pequeno, esse é difícil e muita coisa vem de fora.
e o farmacêutico que trabalha com P&D ou o químico que trabalha com P&D na indústria farmacêutica, ele muitas vezes, né, vai adaptar o que vem de fora para cá, só. Agora, a indústria cosmética ela é muito dinâmica e, consequentemente, tem muito espaço. Quando eu mostrei justamente as áreas, né, voltadas para as indústrias que fabricam, né, e os importadores de matéria-prima, os fornecedores de matéria-prima, isso faz com que o campo para pesquisa e desenvolvimento seja enorme. Né? E aí não tem essa não, viu, Lucas, de que, putz, a pessoa, né, tá quase num largo osso, tá lá 200 anos na empresa, não sai, não consegue, aí indica outra que vai... Não. Mesmo nas empresas pequenas ou nas grandes, a gente tem uma rotatividade muito boa e bastante vaga de pesquisa e desenvolvimento. Então, dá Entendi. para atuar sim. Tá? Isso me surgiu a dúvida porque eu já tive contato com pesquisadores de indústria de polímeros, esse tipo de coisa do Brasil, mas com cosméticos Uhum. eu não tive antes. Tá. Outra dúvida que eu tenho é com o processo de pesquisa, né, que você comentou com a gente, eu Uhum. queria saber se as empresas, elas geralmente fazem um catálogo, né, de produtos que são desenvolvidos e se isso acaba atendendo à procura dos clientes ou se ocorre de ser feita uma pesquisa em cima de uma necessidade do cliente, ou se ocorrem das duas formas, né? Porque eu queria saber mais um pouco sobre como que funciona essa questão da liberdade de você poder pesquisar em alguma área relacionada a cosmético, assim, sabe? Dentro de uma empresa. Tá. Isso você está se referindo, por exemplo, a um produto acabado? Vamos supor, você quer ter uma linha. Como que isso funciona? Foi mais ou menos isso ou não? Tua pergunta. É mais ou menos Se, assim. Vamos supor que eu sei lá, você quer ter tô. um shampoo, Isso, quer vamos supor que eu desenvolver um trabalho shampoo. Isso, vamos supor que eu trabalho Uhum. na bancada, que eu tô lá dentro Tá. da empresa e eu tive lendo alguns artigos, vendo algumas coisas da área que estão saindo. Eu tive uma ideia de produzir um produto que pode Uhum. ter alguma aplicação do mercado. Como que isso é Tá. visto por dentro das empresas? Se isso, claro, vai ser avaliado, assim como é avaliado na academia, é, se, Uhum. se, se tem um embasamento teórico bom, e aí vai ser testado, mas isso dentro da empresa é dada essa liberdade para se fazer esse tipo de Em pesquisa? algumas. Em algumas, sim. Então, a gente tem algumas específicas aqui no Brasil que acabam fazendo isso, né? Que tem justamente equipe de pesquisa e desenvolvimento, mas algo muito mais acadêmico, né? Para tentar transformar isso em ingredientes e aí aplicar tudo isso. Então, vou te falar um exemplo de uma empresa na área cosmética que fornece matérias-primas e ela desenvolve muitas dessas matérias-primas. Se chama Akia. A-Q-I-A. Akia. Tá? Então, tem um setor de pesquisa e desenvolvimento de muita substância. Tem uma outra em Sorocaba que se chama Chemiunion. Então, vamos supor, tem um ativo que chama Fisavi, né? Ele é extraído de uma frutinha que agora Fisália, a Fisalis. Então, eles têm plantação de Fisalis, eles extraem, né, alguns componentes específicos, eles padronizam essa concentração, eles estudam a segurança, eles estudam a eficácia, eles transformam num ativo cosmético e vendem para o mercado cosmético. Então, tem um monte de gente lá que é doutor, né, um monte de gente que está fazendo doutorado, que uma parte do doutorado é patrocinado pela empresa. Então, tem algumas que isso é super possível. Outras menores, não. Só importa, aplica, faz os protótipos e vende. Outras menores ainda nem fazem os protótipos. Recebem os protótipos de fora e só apresentam para os clientes. Tá? Mas eu entendi teu raciocínio e algumas é possível fazer esse tipo de trabalho, sim. Entendi. E só para finalizar, né, não sei se mais alguém tem pergunta, mas é, assim, pro final da palestra ficou evidente que você sempre teve essa visão de empreendedor também, além de ter muita vontade de ser professor. E eu queria Sim. saber se isso foi estimulado em você durante a sua graduação na Oswaldo Cruz, se foi estimulado em você durante o seu mestrado na USP, ou se isso partiu só de você.
eu digo isso porque aqui na UFABC, principalmente, né, na UFABC, porque foi aqui que eu me formei e tal, é, a gente não tem muito desse contato com, principalmente durante a graduação, contato com as empresas e tal. E a Uhum. Semana da Química, ela é maravilhosa, no meu ponto de vista, por esse sentido, entendeu? Que coloca a gente em contato com outras pessoas que têm essa visão de mercado, visão Aham. né, movimentar a economia do país. Então, eu queria saber, só para finalizar as minhas Sim. perguntas. Então, Lucas, eu, na verdade, quando eu comecei a faculdade, eu nunca imaginei que eu me tornaria empresário também, né? Eu, numa conversa em 2001, numa papelaria da minha rua, uma mulher virou para mim e falou: "Ah, eu queria tanto vender gel para os meninos aqui da rua." Eu falei: "Ah, tinha trabalhado na farmácia." Eu falei: "Ah, acho que eu consigo fazer." Eu falei: "Você não quer pôr creminho de mão também para vender?" Ela falou: "Ah, eu quero." Eu falei: "Então tá bom." Aí eu tinha R$ 350, que eu ganhava R$ 150 na IC de farmacobotânica que eu fazia na faculdade. E eu tinha juntado 350. Peguei os 350, fui lá para a Sé, comprei matéria-prima, falei: "Vou começar a fazer creminho e fazer gel." Que é aquela foto que eu mostrei para vocês. E de repente eu vi um lado que eu nem sabia que existia. Eu comecei a tomar gosto por isso, né? Aí, ao longo do curso, eu fui fazendo. Foi a época que começou a bombar a Victoria's Secrets, então era o hidratante de vanila, o hidratante de pera, morango com champanhe. Aí comecei a fazer hidratante, vendia. Um monte de gente na minha sala me aloprava, porque eu levava meus kitzinhos, demonstrava os cremes para o pessoal comprava, as meninas piravam nos cheiros, e foi. E eu fui indo. Aí chegou uma hora que eu também queria sempre ser professor, né? Aí consegui entrar no Oswaldo como assistente, aí depois fui fazer especialização, e depois de um tempo, né, eu fui fazer o mestrado. E só que eu sempre tive isso. E aí eu falei: "Poxa, mas o que eu vou fazer, né?" E aí, como eu estava me especializando em desenvolvimento, aí fui e falei: "Não, vou abrir uma empresa de desenvolvimento." E aí fui. Só que a empresa de desenvolvimento começou a me chamar a atenção, que eu gostava bastante, só que eu estava fazendo